Olá pessoal, tudo bom? Doutor Adalto, psiquiatra terapeuta, Harmonia 1040. Olha, trazer um tema aqui de bastante importância e relevância, claro que de uma forma mais resumida, porque a ideia aqui são só ideias para a gente fazer um bate-papo para sensibilizar, né? Nesse caso, o tema ele é de saúde, de importância de saúde pública, né? Que é a questão do suicídio. É um tema que gera muita angústia para os terapeutas de atendimento, para psiquiatra, para os clínicos também, que às vezes encaminham o paciente, até porque muitos pacientes suicidas, eles é, têm essa ideação ou planejamento e muitas vezes isso chega na consulta clínica, mas enfim. Quando isso aparece em terapia, é um tema prioritário, a gente tem que dar maior atenção a isso, deixar os outros temas de lado e focar na questão do pensamento ou do planejamento ou da tentativa suicida, né? Resumidamente aqui, a gente acredita em 4 dinâmicas suicidas, né? O suicídio chamado mais existencial, que é aquele indivíduo coloca o suicídio como uma opção de deixar de viver. Em geral, isso está ligado a doenças terminais, como câncer e outras doenças, onde a pessoa já está realmente com uma questão do morrer dentro do contexto, né, da existência dela, situações de guerra, situações de violência, de tortura, enfim, aonde aliviar, na verdade, o sofrimento é a ideia de chamar isso de um suicídio opcional. Existe claramente angústias e sintomas psíquicos associados, mas a gente não vai tratar isso como patológico necessariamente, nem como neurótico. O segundo tema, a segunda dinâmica seria realmente o suicídio histérico, né? Esse, na verdade, é muito comum em terapia, muito comum em atendimento. Ele é de grande importância porque, em geral, é um suicídio onde a pessoa, o paciente, ele traz a busca de atenção, cuidado, proteção, é, no lugar, na verdade, de buscar afeto, né? Ele acaba gerando uma situação, muitas vezes, que parece ser, ou até de manipulação, que gera no outro pouca compaixão, que gera no outro até, às vezes, sentimento de raiva, né? Às vezes, pega colegas que encaminham clínicos que tem até uma certa transferência ruim com essas situações, e também porque eles deixam a gente muito impotente, né? Então, a gente precisa identificar primeiramente, levar a sério, né? Não saber, não achar que é só um piti ou coisas desse tipo, né? Que é jargões aí utilizados. Na verdade, entender que tem um sofrimento por trás disso e conseguir conversar sobre isso com o paciente. Inclusive com os suicidas, pessoal, é sempre importante você conversar sobre o tema. Nunca pular, né? Nunca passar de lado. Esse dia eu estava conversando com uma colega pediatra sobre isso. Ela estava um pouco angustiada em falar, na verdade, sobre isso para a família. E aí eu orientei que é o contrário, né? Você precisa chamar familiar, chamar amigo, chamar a rede que a pessoa tem para estar falando sobre o tema, porque você vai dar algum tipo de proteção, porque você não sabe qual que é o passo seguinte da atitude daquela pessoa, né? No caso do suicídio histérico, então, você precisa considerar como seriedade, até porque às vezes a pessoa erra a mão, né? Tem uma tentativa lá que ela não queria se matar, queria chamar atenção, mas pode errar a mão e acabar ficando com alguma sequela, ou então até acabar cometendo realmente o suicídio. A gente tem o suicídio, a outra dinâmica seria por rompimento de vínculo compensatório, não vou falar muito de vínculo compensatório, talvez tenha falado em outro bate-papo, mas é quando a pessoa, na verdade, por um evento de vida, o psiquismo dela perde, na verdade, o equilíbrio, né? Que seria o vínculo simbiótico compensatório, que pode estar ligado a uma pessoa, trabalho, casamento, substâncias, alimento, enfim. E a pessoa entra em contato com um sofrimento intenso, que é o sofrimento da sensação lá da criança até os 2 anos e meio de idade, de sensação de morte iminente, desespero, angústia sem saída, impotência, e ela não sabe lidar com a sensação e acha que o suicídio, se matar, seria uma solução do sofrimento. Tem uma abordagem própria, que é mais na terapia, enfim, né, para trabalhar essa questão. Em geral, essas pessoas acabam não cometendo suicídio, mas pode acontecer de acometer. Em geral, elas transferem esse vínculo simbiótico para outros vínculos, que seria cigarro, bebida, drogas, religião, ideologias políticas, enfim. Mas pode acontecer se ele tentar atento a isso também, trabalhar esse tema. E o outro seria, na verdade, as dinâmicas de conflito, de figuras de mundo interno, que a gente da análise trabalha muito com isso,
que seria aquele lado que cada um tem, a gente chama de acusador-acusado, onde é o acusador-acusado. O acusador é aquela coisa que, algo que sempre te aponta, te critica ou te questiona, e você tem um lado saudável que dá continência para fazer um equilíbrio contra esses pensamentos e figuras, quando na verdade você está sem recurso para dar continência do lado saudável, o acusador pode virar o assassino, falando que o indivíduo tem que, na verdade, eliminar a própria vida, e o acusado se torna uma vítima e acaba concordando e faz um pacto de se autoexterminar. É uma dinâmica específica, mas tem que trabalhar isso em terapia. Do geral de suicídio, pessoal, assim, além da terapia, do tratamento, que passa pela terapia, passa por medicação, muitas vezes, alguns remédios, principalmente o antidepressivo, que a gente tem que ter um certo cuidado, porque os antidepressivos, eles melhoram inicialmente o pragmatismo, porque, por exemplo, o indivíduo que está deprimido, que é comum nos quadros suicidas, ele tem o pragmatismo que está prejudicado e o humor dele também. O antidepressivo ele melhora primeiro o pragmatismo, que é o que a pessoa faz a pessoa agir, mas não o humor. Então, até o remédio estar agindo adequadamente, a pessoa pode, às vezes, ficar desinibida e até cometer o suicídio pelo uso da medicação antidepressiva. Tem que ter um manejo e um cuidado sobre isso. Às vezes, a pessoa precisa de uma hospitalização, que é um lugar mais adequado, em alguns casos, quando ela não tiver continência familiar, rede social, né, você tem que lançar a mão de hospitais, é claro que aí hospitais adequados, etc e tal, que é um problema da rede, mas é indicado. A outra questão é a continência familiar, conversar com os familiares, ter o cuidado dentro de casa, orientar questões, ficar sempre de retaguarda desses casos. Às vezes, quando não tem uma família, porque a família tem um adendo que às vezes é perigoso, depende da dinâmica que estamos mexendo. Às vezes, o conflito está dentro de casa e você vai colocar a pessoa para a família tomar conta, mas como você não tem muita referência disso, é o que você pode estar lançando mão, né? Mas às vezes é um ambiente não tão protetor como a gente gostaria, mas em geral acaba funcionando muito bem, tá? Então a família é importante. Quando não tiver família, pode ser uma rede social, que são os amigos, que são na verdade pessoas, vizinhos, referências que o indivíduo possa ter para dar um suporte naquele momento, mas sempre sabendo que o importante é fazer a terapia, fazer o tratamento, trabalhar esse tema, essa dinâmica, né, com as várias abordagens, a gente tem algumas análises e tal, e ter uma rede de suporte para a pessoa, na verdade, no momento de desespero, ter para onde ser cuidada e protegida, tá bom? É um tema muito mais amplo, mas aqui é só um bate-papo inicial. Quem quiser, à disposição, entre em contato no site aí e a gente vai conversando. Tudo de bom.